Boa noite, professor Augusto César. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse honroso e prazeroso convite, né? Isso, trabalhar esse tema, professor Augusto César, para mim, como mineiro, é como uma cachaça com torresmo. Debater isso é um prazer muito grande e uma grande alegria. Bom, eu acho que é interessante, a gente vem trabalhando, estudando esse tema há algum tempo, né? Fazer assim uma panorâmica. Eu não sei como que vai ser a dinâmica, mas eu gostaria de privilegiar a interatividade, o debate, quem quiser me interromper. E eu gosto de ser bem conciso, sabe? Porque nesse mundo, né, de Big Data, de excesso, então a concisão passa a ser uma virtude. Então eu sempre busco a gente buscar assim nesse mundo dos 120, esqueci quantos caracteres são o Twitter, 123, 120, esqueci quantos, pouquíssimos caracteres, né? Então a gente tem que dar um recado rápido e privilegiar a interatividade. Eu gostei muito do título que foi dado a essa nossa colaboração. Eu acho que foi perfeito, né? Da sociedade panóptica à sociedade do controle, né? Eu acho que foi isso, né? Se não me engano, eu acho que foi, e é muito, justamente conflui exatamente com o que a gente vem estudando. A professora Zuboff, né, que, vamos dizer, colocou em voga esse tema, né? E ela trabalhou muito bem, né? Daí ela trata como capitalismo de vigilância, né? Mas ela, a meu ver, já enxerga algo mais do que um capitalismo de vigilância ou uma sociedade da vigilância, como muito bem foi proposto o tema, né? Já nós estamos para além da vigilância, numa concepção que eu gosto de falar pós-panóptica, né? Pelo menos respeitando ali um marco conceitual do Michel Foucault, né? Que situa o panotismo, o que ele chama de sociedade da disciplina, nos finais do século XVII para o século XVIII. Ali que ele fala, ele identifica o início da sociedade panóptica e da sociedade da vigilância, né? E da sociedade, o que ele gosta de dizer, de caracterizar, como ele caracteriza, a sociedade da disciplina, né? E, segundo o Deleuze, que é o meu, vamos dizer, autor de cabeceira, mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, que eu leio Deleuze, releio, né? Não é uma leitura fácil, né? Mas eu costumo dizer, é como andar de bicicleta. Você não pode parar nos conceitos, senão você cai. Então, você tem que ir deslizando, lendo e deslizando os conceitos deleuzianos, aí a gente consegue caminhar melhor, né? E voltar, e sempre voltar, reler. Cada releitura a gente aprende, enxerga outra coisa. É impressionante a riqueza, né? Deleuze é um visionário que, no final dos anos 60 do século passado, ele publicou um livretinho, um artigo chamado Rizoma,
em 72, isso quer dizer que desde o final dos anos 60 ele já estava trabalhando essa ideia, construindo, né? Que é simplesmente a racionalidade que impera na internet. Então, se a gente for examinar os princípios que o Deleuze vislumbrou para o que ele chama de rizoma, né, para um pensamento rizomático, é exatamente a lógica que a gente percebe que impera hoje na internet. Agora, o mais espantoso de tudo, né, a Zuboff, né, com o seu livro, que eu até peguei ele aqui, né, ela escreve esse livro, ele é de 2000, embora ela já tenha escrito desde 2008 algo sobre o panoptismo, etc. Esse livro, especialmente, eu acho que ele foi publicado pela primeira vez, deixa eu ver, em 2017, né? Então, quando a internet já era, já, né, já era a internet. Mas o Deleuze escreveu Rizoma antes da internet. Então, ele é uma coisa assim maluca, porque como é que ele foi um visionário, viu o futuro de uma racionalidade de algo que não existia ainda, né? A internet comercial mesmo aparece em 90 e poucos, 95, 94, né? Antes, do ponto de vista militar, se pode situar a internet antes, né? Mas do ponto de vista comercial, do ponto de vista cultural, ela começa a aparecer em 95, 96. E o livro do Deleuze é de 72, né? Então, um visionário. E por que eu estou falando do Deleuze? Porque o Deleuze era muito amigo do Foucault, né? E no início dos 90, ele, pouco tempo antes de falecer, o Deleuze, ele publicou também um texto bem conciso sobre que ele chamou de sociedade do controle. E ele dizia o seguinte, que o próprio Deleuze já percebia que a sociedade disciplinar, que a sociedade panóptica já estava ficando para trás, que uma nova realidade já estava se desenhando. Eu não sei se o Deleuze afirma isso por amizade ao Foucault, né, que os dois eram muito amigos, e em respeito ao grande intelectual, né, que foi o Michel Foucault, né? A gente não sei se eu consigo chegar a essa conclusão, né, do Deleuze. Talvez fosse uma reverência intelectual ao Foucault. Mas ele fala que o Foucault já estava pressentindo que uma nova sociedade estava superando a sociedade da disciplina, né? do Foucault, e aí o Deleuze chama de sociedade do controle. Para nós, agora, a Zuboff, no seu livro, nomina, né, essa sociedade do Big Data de sociedade da vigilância, né? Mas eu percebo que ela já realmente já está falando de algo que o Deleuze se refere a uma pós-sociedade da vigilância, num pós-panotismo. Ela tem uma... Se vocês me dão licença de ler, só que eu achei muito interessante, né, é a definição que a Zuboff dá para capitalismo da vigilância logo no início do livro, né? Ela define, isso é muito interessante para pontuar. E é uma ousadia intelectual, uma proposta, porque definir, conceituar sempre é difícil, né? Então, ela não se furta a definir. Então, ela define a sociedade
o capitalismo de vigilância em 8 itens. Eu vou ler para vocês rapidinho aqui. O primeiro item, 8 aspectos, né? 8 características que ela ressalta. Então, a primeira característica: o capitalismo de vigilância é uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais dissimuladas de extração, previsão e vendas. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto: uma lógica parasítica, na qual a produção de bens e serviços é subordinada a uma nova arquitetura global de modificação, eu diria, de indução de comportamento. 3. Uma funesta mutação do capitalismo marcado por concentrações de riqueza, conhecimento e poder, sem precedentes na história da humanidade. Terceiro aspecto de capitalismo de vigilância. O quarto aspecto: a estrutura que serve de base para a economia de vigilância. Então, o quinto aspecto: uma ameaça tão significativa para a natureza no século XXI, quanto foi o capitalismo industrial para o mundo natural nos séculos XIX e XX. Sexto aspecto: a origem de um novo poder instrumentário que reivindica domínio sobre a sociedade e apresenta desafios surpreendentes para a democracia de mercado. Sétimo e penúltimo aspecto: um movimento que visa, o capitalismo de vigilância é um movimento que visa impor uma nova ordem coletiva baseada na certeza total. Eu trocaria certeza total por certeza probabilística, né? A Zuboff, ela gosta de uns, às vezes, umas coisas um pouco absolutas que, às vezes, eu discordo um pouquinho. Uma expropriação de direitos humanos críticos que pode ser mais bem compreendida como um golpe vindo de cima, uma destituição da soberania dos indivíduos. Então, ela foca muito nesse mundo novo da sociedade do controle, e que eu gosto muito de denominar sociedade orientada a dados, que decorre uma economia orientada a dados e trazendo para a nossa área, que é a área de direito do trabalho, eu diria que é o momento da gente começar a formular teoricamente os princípios e características do direito do trabalho orientado a dados, né? Então, essa é a minha pesquisa. Professor Augusto César, esse meu livro, eu tenho um livro, Direito do Trabalho Orientado a Dados, que eu estou prometendo terminar, tem 1 ano, mas não consigo. Vamos ver se eu consigo terminar dentro desse ano, né? Mas a gente percebe que a Zuboff já está confluindo com o que Deleuze chama de sociedade do controle, como uma superação da sociedade panóptica ou da sociedade disciplinar ou da sociedade da vigilância, né? Então, é a única questão que eu traria com relação a esse conceito de capitalismo de vigilância, né? E porque o próprio Foucault já dizia, né, embora situe a sociedade disciplinar
como ele define, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, né? Mas ele fala assim que a vigilância sempre foi um dos objetivos primeiros do poder desde a antiguidade. Então, a vigilância é uma imanência do poder, segundo Foucault, desde sempre, né? Mas, a partir do final do século XVII, início do XVIII, passa a ser realmente instrumentalizada essa vigilância, ela passa a ser cientificizada e traduzida em várias instituições sociais, né, que o Foucault identifica. Então, a primeira de todas é a família, com a primeira instituição de vigilância ou de disciplina, né? A escola também é uma instituição de disciplina. A religião, o serviço militar, né? As forças militares, é uma questão de disciplina, né? E também ele situa expressamente, diz, a fábrica. Né? A fábrica é uma instituição, do ponto de vista econômico, disciplinar. Então, é muito interessante, eu tenho trabalhado muito com isso, porque esse conceito de disciplina, de sociedade disciplinar, caracteriza o direito do trabalho desde dos seus primórdios, né? Desde o século XIX, né? Todos os autores trabalham né, focado no âmbito da disciplina, né? O direito do trabalho brasileiro, né, que tem a centralidade no conceito de subordinação jurídica, né? Então, é a própria tradução da disciplina, a subordinação e a disciplina, né, são duas faces da mesma moeda. Então, o direito do trabalho tradicional é desenvolvida através dessa ideia disciplinar. Então, os nossos teóricos, a nossa doutrina, os nossos manuais têm essa ênfase disciplinar no direito do trabalho. E qual que é a nossa proposta? Começar a enxergar esse texto do Deleuze, que olha só, dos finais dos anos 90, início dos anos 90. Né? Evidentemente que o Deleuze não está falando do direito do trabalho, não está falando do direito, né? Está falando da sociedade do controle. Né? Mas é muito interessante, me parece muito produtivo, professor Augusto César, a gente entender começar a pensar o direito do trabalho a partir da ideia de controle, como concebida pelo Deleuze, apenas pincelada, porque é um trabalho que ele apresenta isso, chama-se Post-Scriptum sobre a sociedade do controle, é muito conciso. Então, ele só alinhava ali a uma panorâmica dessa sociedade. Então, mas é muito rico para o teórico, para o estudioso do direito do trabalho, entender essa passagem da sociedade, da disciplina da sociedade da vigilância para a sociedade do controle. Porque não se trata, o mais interessante, que não se trata de uma oposição, né? É muito mais uma imanência, é uma continuidade, né? É uma
uma gradiência. Alguns poderiam falar assim, é uma gradação, outros falam é uma degradação. Então, não podemos trabalhar como oposição entre sociedade disciplinar e sociedade do controle. Então, é uma continuidade, né? Então, nesse sentido que a gente tem que perceber essas sutilezas, porque muitas vezes elas se confundem, né? A sociedade disciplinar se confunde com a sociedade do controle. Nem sempre as características são marcantes, né? Então, o Deleuze nos dá essas pistas para a gente perceber essas distinções. E eu venho trabalhando nisso porque me parece muito rico e produtivo a gente trazer esse tipo de imanência, esse tipo de pensamento, né? De conceber essa passagem, né? Da disciplina para o controle, para entender novas formas de organizações da produção, sobretudo desse capitalismo tecnológico. Quer dizer, capitalismo tecnológico parece até como é que chama? Esqueci a palavra, se repete. Porque capitalismo sempre foi tecnológico, né? Capitalismo é revolução, fruto da revolução tecnológica industrial, né? Então, não é o capitalismo tecnológico, é um capitalismo da tecnologia, alguns da quarta revolução, né? Aí nós temos vários enfoques, né? Da pós-industrial, da quarta revolução, capitalismo do controle, capitalismo pós-panóptico, né? Então, a gente pode... Então, é muito importante a gente tentar entender essas diferenças que muitas vezes são sutis, para a gente entender o tipo de organização produtiva, o que interessa à organização produtiva na atualidade, né? Era essencial um tipo de organização fordista, de produção fordista, de uma produção taylorista. Numa produção toyotista já nem tanto, mas também, né, a ideia de disciplina, né? Sobretudo, eu gosto de dar muito uma imagem, eu já falei muito aqui, eu já vou terminar por aqui para a gente não... É a imagem de linha de produção, a linha de produção fordista. A gente tinha uma produção linear. Numa produção linear, por exemplo, havia o trabalhador individualmente, ele tinha muito mais poder naquela produção do que num outro tipo de... mais recente de produção. Por quê? Numa produção linear, a linha de produção, vamos pensar lá no Charles Chaplin, se o trabalhador se retira do seu ponto, um trabalhador, o que acontece com a linha? Interrompe. Então, como nos movimentos grevistas, quem fazia greve, quem tinha coragem, era sempre a minoria. Então, o que acontecia? Uma minoria saía do seu ponto da linha de produção, e isso impactava, paralisava completamente a produção. Então, a partir da produção toyotista, já começou-se a pensar numa produção em rede, porque se você para uma equipe de trabalho, a produção não para, porque é uma produção em rede, não é uma produção linear, não é a linha de produção fordista. Então, ela, de certa forma, retira potência e poder da organização coletiva
dos trabalhadores, né? Então, isso vai chegando a um ponto, né? Do toyotismo a gente vai chegar numa produção de controle em que a disciplina tradicional já não é mais essencial como era no início do século XX para a produção, né? Vou dar um exemplo nesses aplicativos de transporte. Nós temos os dados aqui de Belo Horizonte, o último que eu vi, eu acho que era 70 mil motoristas de aplicativos. Mas, na verdade, nós temos trabalho para cerca de 20% disso. Ou seja, 14 mil motoristas dão conta do trabalho. E você tem, na plataforma com 70 mil trabalhadores, qual a necessidade de ter um horário de começar a trabalhar e de terminar? Né? Então, quem chega mais cedo, com um certo um privilégio que o algoritmo dá a quem chega mais cedo, a quem trabalha mais horas, de receber mais chamadas, né? Então, isso daí supre qualquer chefe de serviço, né? Não é impossível, ninguém melhor que um algoritmo para gerir o trabalho não de alguns trabalhadores, mas de milhões de trabalhadores, né? Impossível se imaginar na cabeça que fique um gerente ou vários gerentes espalhados pelo mundo acompanhando a produtividade, ou a assiduidade, né? O horário de todos os motoristas. Não há necessidade. Há muito mais motoristas do que a demanda. Então, não tem mais necessidade vamos dizer, de um direito do trabalho tão disciplinar nessas plataformas, né? Sobretudo as plataformas globais. Então, se a gente for usar o conceito ou a doutrina tradicional do direito do trabalho nessas novas relações, vai ficar inadequado, né? É absolutamente inadequado, porque o tipo de produção, o tipo de organização produtiva que a tecnologia da informação, né, orientada a dados, ela precisa de outros pressupostos, né? Então, é hora da gente resgatar conceitos, né? Até voltar à própria... precisa de legislação? Não. Eu acho que nós precisamos mais de um upgrade doutrinário, teórico, do que na legislação. Porque a própria legislação de direito do trabalho, como todos sabem, a palavra subordinação jurídica não existia no direito do trabalho brasileiro até 2011. Foi 2011, com o artigo 6º da CLT, que veio a lume o conceito de subordinação. O conceito da CLT, como todos sabem, técnico, é dependência, né? Então, é o momento da gente voltar a esse conceito, que ele parece mais adequado para entender a produção, pelo menos das plataformas eletrônicas, ela é mais adequada do que o conceito. Além do mais, o artigo 6º da CLT também já foi genial, porque ele equiparou as formas diretas de
de supervisão, comando e controle, aí eu adoro, professor Augusto César, o artigo 6º, porque usa a palavra controle e bate com o meu querido Deleuze, né? Então, por isso que o conceito de controle agora está dogmatizado no artigo 6º. Então, o controle por meios telemáticos e informáticos, ele é equiparado ao controle, comando e supervisão que era feito no sistema disciplinar de Foucault. Bom, eu falei muito mais do que eu queria, professor Augusto César. Isso aqui a gente podia ficar até meia-noite falando, mas aí não vão possibilitar aí debate. Estou à disposição se alguém quiser debater alguma coisa. Eu queria até depois mostrar um quadrozinho que a gente elaborou ao longo do tempo, comparando a sociedade do controle, disciplinar a sociedade do controle, e depois a comparação, isso no direito do trabalho. Tem aqui, se tiver oportunidade, eu gostaria de mostrar. Não vai ter jeito de discutir, sabe? Porque ele tem muitos detalhes, mas assim, dá só uma visão, só olhar o quadro, às vezes desperta alguma coisa. Então, muito obrigado. Meu caro Pepe Chaves, não agradeço ainda, né? Estamos só começando. O nosso professor, inclusive, se disponibilizou, né, para que nós pudéssemos, e agora, inclusive, mantém esse compromisso, que nós pudéssemos conversar um pouquinho a partir da sua bem fecunda, né, introdução, e me trouxe várias indagações. Eu não quero ficar aqui fazendo perguntas, ao contrário, quero, inclusive, que o nosso auditório se manifeste, enfim. Esse é um tema fascinante, porque ao mesmo tempo em que ele é atemporal, ele nos remete a um tempo diferente do nosso. Não é? O Pepe falava sobre a sociedade de vigilância, a sociedade da disciplina, aquilo que foi tão bem teorizado pelo Michel Foucault, e essa sociedade hoje, né, de controle, ou controlada a dados, né, como ele qualifica, de alguma forma contribuindo, né, e aperfeiçoando, né, para o nosso tempo aquilo que o Deleuze falava na década de 70. Eu penso que essa compreensão ela é interessante, porque talvez na sociedade de controle orientada a dados, nós não tenhamos mais a disciplina implícita, né, aquele poder implícito que se fez necessário e que é tão bem simbolizado pelo panóptico, né? Então, se nós formos considerar o mundo do trabalho e essa associação com o mundo do trabalho, a gente não está falando necessariamente do mundo do trabalho, mas essa associação que o Pepe Chaves faz com o mundo do trabalho, eu acho que é muito pertinente, porque o trabalho é uma dimensão existencial que está muito presente entre nós, ainda mais quando a gente trata de direitos sociais. E quando a gente pensa no trabalho que se realizava até o século XVII, até o século XVIII, sobretudo no momento pré-industrial, a gente vai ter aquilo que o Norbert Elias, por exemplo, né? Enfim, há um documentário que eu acho maravilhoso na Netflix, O Tempo que o Tempo Tem, né? Mais ou menos isso, mostrando como a relação com o tempo da humanidade era completamente outra, né? As pessoas não se guiavam, senão pela luz do sol, pelas estações da Lua, né? Ou pelas fases da Lua, pelas estações as 4 estações do ano, né? Para saber quando é que iam trabalhar, deixavam de trabalhar, realizavam todas as tarefas na linha de produção. Não havia uma linha de produção propriamente, né? Elas eram responsáveis por todas as tarefas e, portanto, não havia necessidade de elas se ligar, se prenderem, né? Se associarem necessariamente a uma engrenagem da qual estariam participando e da qual não poderiam se
deslocar, né? Porque senão, naquela metáfora do Charles Chaplin em tempos modernos, a engrenagem pararia, não teria como ser interrompida e tal. Então, acho que o grande acordo acontece ali, mais ou menos, próximo ao meados do século XX, quando alguma legislação surge. Eu penso, inclusive, que a contribuição do direito, Pepe, foi extraordinária nesse momento histórico, porque alguma legislação surge dizendo, olha, trabalhador, você fica preso aqui, né, a essa disciplina e, em troca, você vai ter o restante do seu tempo para realizar outras dimensões existenciais, né, para além do trabalho. E essa coisa alegórica, né, do panóptico de Bento, né, que foi pensado lá atrás, né, no século XVIII, né, ao tempo de Jeremy Bentham, que era um genial, né, porque, não obstante seja sempre lembrado por ter sido talvez o grande teórico do utilitarismo. Nós todos, muitas vezes, fazemos alguma salva, né, em relação a esse pensamento utilitarista e tal, mas pensar num sistema em que uma torre central, né, poderia ter a visão das celas em seu entorno, essas celas vazadas por janelas que permitiriam a visão da sombra, né, de quem estava dentro dela, e por isso o vigilante lá na torre sequer precisava estar presente, porque quem estava nas celas aqui no entorno da torre tinha a sensação de estar sendo vigiado, independentemente de o vigilante estar presente. Ele não via, né, o vigilante, né? Então, essa lógica segundo a qual a disciplina se estabelece porque as pessoas se sentem vigiadas, eu acho interessantíssimo, porque se a gente trouxer para o momento atual, Pepe, talvez não haja mais essa vigilância implícita, né, que implica uma disciplina. Talvez essa vigilância exista, né, por esse meio tecnológico, né, enfim, nessa sociedade orientada a dados, mas o trabalhador sabe que está sendo vigiado, né? O sistema just-in-time, ele sabe que, se ele mudar ali, né, o seu ritmo de produção, a máquina vai acusar, vai mudar a luzinha lá do semáforo, né, e ele vai ser advertido, né? Ele não tem como prosseguir. Não é? Nessas novas plataformas digitais em que, como você dizia há pouco, né, há uma relação de trabalho com uma configuração completamente diferente, mas esse trabalhador ele sabe que está sendo acompanhado, e ele pode ter bônus ou ele pode ter sanções ali e tal, em função do comportamento dele, da disponibilidade dele, né, de poder ou não estar em condição de trabalho. Talvez a sociedade de disciplina hoje esteja presente, mas sem essa vigilância implícita. Talvez a vigilância esteja mais verdadeira, presente mesmo, né, entre nós, e todos nós sabemos que os nossos dados, né, as nossas informações, dados muitas vezes sensíveis. Eu, às vezes, fico com dificuldade de saber o que é que não é um dado sensível no mundo de hoje, né? Então, esses dados sensíveis são absolutamente... Todos são. Todos são dados sensíveis, né? Enfim, hoje o perfil fisiológico, psicológico e, muitas vezes, ideológico do trabalhador pode ser acessado por meio dos chamados crachás sociométricos, né, dos wearables, né, que são utilizados e foram concebidos supostamente para uma outra finalidade, para a finalidade de ter os trabalhadores monitorados a sua saúde e tal, para que não realizassem trabalho que fosse prejudicial, pudesse provocar adoecimento. E há pesquisas, né, bem interessantes mostrando que os fins que estão destinados hoje não são aqueles que revelam um processo civilizatório a bom termo aí, né? A bom tempo, em boa condição aí tal, né? Que revelaria uma
um apreço, né, pela nossa dimensão existencial, um apreço maior pela nossa dimensão existencial, pelo respeito aos nossos direitos humanos fundamentais, da personalidade, etc. Mas, enfim, eu tenho aqui mais umas 3.000 perguntas, né, sem hipérboles aqui, né? Mas eu não as farei, estava aqui só compartilhando o que pensava enquanto ouvia, e pergunto, e a gente pode, inclusive, fazer como fizemos num seminário muito recente, como é que cada um de nós, né, que estamos nesse auditório, como é que a gente sente essa sociedade de vigilância, essa sociedade de controle orientada a dados, né, na nossa perspectiva individual? Será que a gente está imune a isso? Será que a gente imagina que aquelas informações que vêm nos nossos celulares, nos nossos dispositivos, que parecem muito coincidentes com os nossos últimos desejos, os anseios que nós revelamos em muito pouco tempo, será que isso não tem a ver, né, com essa sociedade de controle, né, com essa sociedade em que esse controle de dados, né, se faz de forma que nós não tenhamos condição, nós titulares desses dados, né, não teríamos condição de controlar isso, de saber, né, da existência deles e quem são esses que estão a minerar, tratar, controlar esses dados e tal. Enfim. Meu caro Pepe, né, mas ouçamos aqui o auditório, fiquem absolutamente à vontade. Eu vi que o Vitor estava abrindo o microfone, né, quando eu fui agradecer ao Pepe essa primeira participação. Estou certo, Vitor? Eu acho que eu nem cheguei a abrir, professor, mas eu tenho uma pergunta assim. Primeiro, boa noite para todos. Você vê que esse controle de dados vai ao ponto, né, de eu perceber que a sua mente estava direcionada a uma pergunta, né? Mas vai lá, fique à vontade. Primeiramente, parabenizar o professor, excelente exposição. E, professor, acabou que um dos textos de trabalho que a gente está tendo no curso é um artigo seu, que é Direito do Trabalho Orientado a Dados, né, que você trabalha ali 5 conceitos operacionais na era da vigilância pós-panóptica. E aí eu vou aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo aqui de tirar uma dúvida com o autor em primeira mão. Desses conceitos operacionais, e que aí você faz um contraponto ali sempre, né? Um dos que você trabalha seria o contraponto entre a categoria profissional que a gente teria e a multidão, que estaria mais relacionada a essa sociedade de controle, toda essa alteração tecnológica que a gente tem, né? E aí, complementando ainda, que essa multidão ela atuaria e teria como locus ali de exercício o comum, né? E para mim, assim, durante a leitura, essa parte trata de conceitos bem densos, assim, bem abstratos. Eu só queria aproveitar a oportunidade, se você pudesse, assim, divagar um pouco sobre esses conceitos e sobre essa interlocução entre a categoria profissional e a multidão, e principalmente focando no conceito da multidão, que eu sei que trabalha lá com vários autores, mas se você pudesse dar uma resumida e uma visão um pouco, talvez, mais concreta e objetiva para esclarecer, mas que, assim, eu achei bem interessante, mas ainda estou, como você disse, até no caso do Deleuze ali, né, que a gente tem que ir surfando um pouco ali nos conceitos. Se você puder ajudar um pouco nessa navegação, vai ser bem interessante. Não, ótima questão, Vitor. Realmente, essa ideia, né, de modo, vamos assim, bem objetivo, concreto, como você me pediu. Vamos imaginar, hoje está mudando um pouquinho isso, mas quando pelo menos começou a Uber, por exemplo, né, o que a gente tinha? E eu andava muito de Uber, e cada corrida era uma entrevista que eu fazia com o motorista, né? E eu peguei vários, e eu faço assim uma espécie de síntese em 3 tipos
básicos de motoristas que eu consegui identificar. Existem muitos, mas que eu consegui ali num momento que eu achei interessante para isso. E esses três que simbolizam vários outros. Mas, por exemplo, um que simbolizava um grupo era um engenheiro e que era motorista. Isso há mais tempo. Aí ele me falou o seguinte, ele morava no bairro Sion, em Belo Horizonte. O que é o bairro Sion? O bairro Sion é um bairro de classe média alta de Belo Horizonte. E ele tinha o quê? Curso superior, ele é engenheiro. Né? Eu falei, você está trabalhando aqui por quê? Ele falou, olha, eu estou aqui distribuindo meu currículo, eu estou desempregado, eu preciso pôr comida na minha mesa, na mesa da minha família, então, enquanto eu estou aqui, eu faço para trabalhar, mas eu estou aqui esperando ser chamado numa entrevista de emprego, etc. Tá. Aí, um outro motorista que também identifica um grupo, que eu pude identificar um grupo, que era um motorista o seguinte, que era um aposentado, um senhor aposentado. Ele pegava de manhã a filha, a filha tinha faculdade, ele já era aposentado. Ele levava ela à faculdade, 7 horas da manhã, e ficava rodando a manhã inteira. Aí, quando terminava a faculdade dela, por volta de meio-dia, ele ia lá, buscava, voltava para casa e não trabalhava mais. Ele falou, não, a minha finalidade aqui é só complementar a renda para pagar a faculdade da minha filha. Né? E ele morava, eu perguntei onde eu morava, assim, com cuidado e tal, e ele morava num bairro de classe média baixa de Belo Horizonte. Né? E tinha a escolaridade dela de ensino médio. Acho que hoje chama ensino médio. Né? Bom, e um terceiro motorista, que era um motorista, eu falei assim, não, eu sou motorista, minha vida é ser motorista, eu trabalho para ser motorista. Eu trabalho de 12 a 15 horas por dia. Eu trabalho 6 a 7 dias por semana. Minha jornada é de 70 a 80 horas semanais. Né? Então, minha vida é isso, eu sou motorista. Tal. Ele tinha ensino fundamental, morava na periferia de Belo Horizonte. Né? Se a gente, então, tem esses três ícones, né, símbolos aí que identificam vários grupos. Aí, se você for no artigo 511, né, o artigo 511 da CLT, qual que é a base dele? É uma homogeneidade, tem a palavra homogeneidade, a categoria profissional se caracteriza pela homogeneidade de condições de vida, culturais, sociais, econômicas. Né? Ou seja, que homogeneidade existe entre esses três exemplos que eu dei? Nenhuma. Né? Provavelmente, esses três motoristas jamais vão se encontrar num lugar, porque nem frequentam os mesmos lugares, moram em bairros, jamais vão se conhecer, nem se conhecer vão. Né? Então, é uma homogeneidade. Então, a gente começa a trabalhar com o conceito, tem que evoluir do conceito do 511 de homogeneidade e começar a encarar a questão da heterogeneidade. Né? E me pareceu muito operacional para isso, para distinguir a questão da categoria desse novo grupo heterogêneo, um conceito de multidão, que é um conceito que, segundo o Negri, por exemplo, ele perdeu na filosofia, perdeu na ciência política. Teve um conceito que superou o conceito de multidão. O conceito de multidão ele foi surgir primeiro com, como é que chama? O Maquiavel democrático. A gente conhece só, não é que conhece só, é que é mais famoso, o Maquiavel do Príncipe. Né?
mas existe um Maquiavel muito interessante também, que o Maquiavel do Príncipe também é muito interessante, porque a proposta dele é fazer um manual de poder, era isso que ele queria fazer. Ele está falando, ó, o poder é isso, assim que se exerce poder. Então, o príncipe é um manual de poder, simplesmente isso. Ele tem que ler como isso. Mas tem o Maquiavel democrático, os discursos de Tito Livio, em que ele também começa a trabalhar com o conceito de multidão, e que depois veio o Spinoza, que aprofundou nesse conceito. Só que esse conceito morreu para a ciência política, morreu para a filosofia política. Ele foi ultrapassado pelo conceito do Hobbes, né? O conceito de povo. Por quê? A ideia de povo é mais fácil, é uma ideia de unidade, de povo, unidade, é uma ideia mais fácil de você trabalhar, como se o povo fosse único. E o povo, que é coisa mais heterogênea que o povo, né? Então, é um conceito que, infelizmente, o Hobbes venceu, mas o conceito spinoziano de multidão ele é muito mais rico, e ele retrata muito mais a realidade. A realidade não é unitária, né? O povo não é unitário, o povo é uma heterogeneidade. Então, o Spinoza trabalhou muito com essa ideia heterogênea, não com a ideia de unidade de povo. E nós, no direito do trabalho, acabamos herdando isso também pela própria ideia de produção fordista, produção, né, que fazia também uma unidade de categoria, né, com essa homogeneidade. Mas isso tende a perder a perspectiva nessas plataformas. Então, nessas plataformas, elas passam a, vamos dizer, explorar o trabalho de uma categoria, entre aspas, heterogênea, né? Então, a ideia de multidão é resgatar a ideia de heterogeneidade, que está no conceito do Spinoza e do Maquiavel, do democrático, né? E, em contraposição, essa ideia de um coletivo unitário que vingou na ciência política, no direito constitucional, né? A ideia de povo é muito forte no direito constitucional, né? Que emana do povo, em seu nome será exercido, né? Então, essa ideia unitária de povo, que é uma ideia enganosa, absolutamente enganosa, né? O povo é algo muito rico e heterogêneo. Então, a ideia que a gente busca aí, usou essa categoria de multidão para trabalhar esse conceito de heterogeneidade que a gente tem que começar a pensar, né, em talvez reformular aí sim o nosso direito coletivo do trabalho, né, num conceito de categoria. Agora, as condições, isso eu te falei quando eu comecei a estudar, tem 8 anos, essas plataformas. Hoje, mudou um perfil. As condições foram piorando tanto, né, que hoje é difícil. Você encontrava advogado, você encontrava engenheiro, motorista de Uber. Hoje as condições pioraram tanto que realmente caiu o nível dos motoristas. A maioria dos motoristas são ou pessoas absolutamente... existem ainda profissionais liberais, pessoas com curso superior, mas hoje são muito pequenos, um número pequeno, né? Então, nós temos que até prestar atenção nisso, que talvez o que a gente propôs ali de multidão, ali no começo do uberismo, não sei se com essa precarização, né, que está ocorrendo, né, sobretudo com gasolina, gente, colocar gasolina em dólar, qual que é o sentido disso, né?
eu tenho um motorista lá do tribunal, né, que eu sempre era o meu motorista, e ele saiu do tribunal por umas questões. Aí ele, doido para voltar para o tribunal, para ganhar salário mínimo, piso da categoria de motorista, louco para ganhar, né? Isso nos melhores tempos do Uber, ele queria voltar, ele não queria ser uberista, preferia ser um motorista recebendo o piso da categoria de motorista, mas ter o seu contratinho ali, preferia. Então, mas hoje está voltando a uma categoria, talvez. Então, isso hoje tem que fazer uma nova observação. Essas coisas são muito dinâmicas, né? Essa teoria da multidão é linda, eu gostei demais. O professor Antônio Álvares, né, que é um professor de Minas, né, já aposentado, foi magistrado, professor titular de Direito do Trabalho da UFMG, né? Ele adorou esse conceito de multidão, nós discutimos muito com isso. Só que eu estou sentindo um pouco a realidade da precarização das plataformas está criando uma categoria de explorados, assim, homogeneamente explorados, viu? E por isso a gente tem que repensar. Mas a ideia era essa, entendeu? Era trabalhar o conceito do Spinoza de heterogeneidade, em detrimento da... Agora, em outras plataformas, a gente pode ver que está muito mais... que, não, por exemplo, não sofreram um impacto tão grande do preço da gasolina, né? Aí você tem mais heterogeneidade. Você não tem um tipo só de perfil socioeconômico, né, trabalhando para aquelas plataformas. Você tem vários tipos socioeconômicos trabalhando, né? Então, ali é difícil você encaixar o 511 de categoria homogênea, né? Do 511 da CLT. Espero que... Bom, pronto, então, sigo aqui com Leonardo, depois Carlos Henrique, nosso professor Leonardo Petter. Leonardo teve, inclusive, uma participação interessante no CNJ, Pepe. Ele foi responsável, ele pode explicar seu lugar de fala, né, no CNJ, tratando de processo eletrônico e tal, enfim. Ele entende da coisa, entende do riscado. Na sequência, Carlos Henrique, pode emendar, né? Depois do Pepe. Não. Fala, professor. Professor Augusto, agradecer a oportunidade, né? Fiquei sabendo agora há pouco, no comecinho da tarde, que teria essa conversa com o professor Pepe Chaves, um colega meu aqui do CNJ, é seu aluno na disciplina, está com a gente aí, o Fábio Lopes, e somos colegas aqui no CNJ, e ele me passou a informação e eu, na hora, falei, não, deixa eu ir atrás do link, na sequência o senhor me passou o link também pelo WhatsApp, e é sempre um prazer ouvir o professor Pepe Chaves falando. Eu o acompanho há muito, professor, da época, e agora me surpreendeu ainda a conversa, né? Eu tenho uma formação em engenharia inicialmente, depois é que eu parti para a área jurídica, e a discussão toda dos princípios em meio reticular eletrônico, né, os princípios processuais, toda aquela mudança que nós passamos aí com a chegada do processo eletrônico. Na minha dissertação de mestrado, usei algumas referências, alguns artigos do senhor, né, que há muito já acompanhava as discussões, e agora a discussão vem para um lado não mais processual, né, mas do direito material, o impacto das redes no direito material do trabalho, não só no processo do trabalho, né? Eu que acompanhava essa discussão, então, da preocupação inicial da modificação do processo trazida pela informatização,
achei essa discussão nova agora, em especial com a uberização, com esse novo modelo que a gente tem, né, faz refletir um pouco, né, aquele modelo de Manuel Castells, que a sociedade em rede era uma sociedade de inclusão, que todos teriam acesso e que ia ampliar a possibilidade de acesso. O próprio Castells depois vem refletir, né, quando ele lança o Redes de Indignação e de Esperança. Já é um movimento de que aquela multidão toda, né, em determinado momento se une por conta de pautas comuns, por conta de afinidades que tem ali para questionar também esse, talvez, Estado que no mundo virtual a gente não consegue identificar muito claro contra quem que está lutando, mas há uma indignação, né? Alguém está nos oprimindo de alguma forma. E nesse modelo da uberização, né, essas plataformas têm isso, como o senhor bem colocava, em relação ao trabalhador, que ele, no começo, tinha esse perfil tão heterogêneo e que, com o tempo agora, por conta das condições, dificuldades que estão surgindo, talvez estejamos voltando aí para um momento de, efetivamente, uma categoria de motoristas e não mais tão heterogêneos. Então, as redes, elas têm esse movimento contínuo, né, de estar sempre se surgindo aí um novo olhar, um novo jeito que nós temos enquanto estudiosos aí de uma hora pensando numa multidão heterogênea, que daqui a pouco isso pode não ser mais aplicável, porque essa heterogeneidade está acabando por conta de um outro aspecto que às vezes não é trazido pela própria rede, né? Então, essas reflexões me fizeram aqui viajar, pensar um monte de problemas que nós vamos ter como, né, doutrinadores e pesquisadores da Justiça do Trabalho. Eu tenho esse tema de tecnologia muito presente por conta dessa minha formação em engenharia e trabalhar aqui no CNJ com processo eletrônico, mas o ministro Augusto sabe que minha origem é a Justiça do Trabalho, trabalhei no TST durante muitos anos como assessor lá, e sou professor de Direito do Trabalho, e essas preocupações, ponderações que hoje o senhor trouxe para a gente aqui de reflexões quanto ao impacto das redes, né, no direito material do trabalho, né, em novas formações aí que a gente vai ter e de pensar, né, em categorias novas de profissionais cada vez mais impactados pela tecnologia, né, e não só com aplicativos, mas com várias formas novas de desempenho de atividades que no passado eram feitas de um jeito e que cada dia mais, né, isso está se modificando, nos fazem pensar para onde vai o direito do trabalho, né, e como que nós vamos, de alguma forma, cuidar disso tudo, né, em relação a essas multidões, né? Então, parabenizar aí pelas reflexões, tal, um monte de estrelinhas aqui pulando na cabeça enquanto a gente conversa aqui e ouve as ponderações. E aí, Pepe, as redes oprimem, mas a sociedade homogênea oprime a rede? Como é que essa equação se resolve, né? Mas, enfim... Eu acho que a rede mais enreda do que liberta. Isso lembra o Henrique Lacordaire, né? Mas numa outra projeção. Fala, Carlos Henrique. Muito bom, Leonardo. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor José Eduardo. A questão que eu coloco aqui, professor, é a seguinte. A gente tem uma sociedade hoje de controle atual, moderna, contemporânea, onde eu vejo que existem diversas relações simbióticas entre os indivíduos.
Então, eu coloco o seguinte, essa relação simbiótica, ela se deve tão somente a questões tecnológicas, podemos afirmar isso, e de que maneira ou a que ponto essa relação simbiótica ela pode ser considerada ruim nessa nossa sociedade? Umas relações, não sei se simbiótica, professor, o senhor está querendo dizer no sentido de rede, enredar, de não uma questão compartimentalizada, mas mais mesclada. Seria eu digo, no sentido de que todos aí estão ganhando. De certa forma, essa relação ela traz benefício para todos, né? Patrão e empregado, você tem o patrão, tem um ganho patronal, mas o empregado também tem seu salário. Então, é nesse sentido. Sim, é muito interessante. Tem uns autores da economia, tem um paper muito interessante de 2005, que eles falam da energia de cooperação social que existe na sociedade, né? Ela é muito, muito grande e ela tem um valor econômico enorme, né? Por exemplo, vamos colocar para a questão do Uber. Tem várias pessoas que estão precisando ser deslocadas de um lugar para outro. E tem muitas pessoas que estão dispostas a levar essas pessoas de um lugar para o outro, ser remunerada por isso, né? Então, existe essa energia de cooperação na sociedade que ela é traduzida de uma potência econômica muito grande, né? Então, existe isso, vamos dizer, essa possibilidade de ganha-ganha, num ponto de vista dessa energia de cooperação. Agora, o que esses autores falam? O que está acontecendo? As grandes plataformas, as chamadas Big Techs, geralmente são 5, né? Costumam chamar as 5 Big Macs, né? Elas apropriam, internalizam essa energia de cooperação e socializam os custos. Então, há uma apropriação, uma distribuição muito assimétrica nessa energia de cooperação, que seria um jogo de ganha-ganha, mas que vira um jogo de ganha e perde, né? De poucos ganhando muito, né? E muitos perdendo muito, né? Então, é o que, infelizmente, a gente identifica. O cenário econômico ele muda do ponto de vista de mercado. Qual que é a preocupação do mercado tradicional, de um regulador de mercado tradicional? A preocupação dele é contra monopólio, né? Para manter a concorrência. Então, ele quer acabar com os tipos de monopólio, né? Ou oligopólio. O que é o monopólio? O oligopólio, como a gente sabe, são poucas pessoas que têm para oferecer esse produto, então se organizam e vendem e aumentam, e muitos para comprar, se organizam e aumentam o preço artificialmente daquele, ou de forma muito exagerada, o valor daquele produto. Agora, na rede, na economia em rede, dessa economia orientada a dados, nós estamos percebendo que o problema não são os monopólios e oligopólios. É o contrário, que é muito esquecido na teoria de mercado tradicional, que são chamados os oligopsônios, ou monopsônio, que é o contrário do oligopólio. No oligopsônio, são poucos, no monopsônio é um comprador só,
Então, se tem poucos compradores e a humanidade inteira de vendedor, o que faz? O comprador é que controla o preço para baixo. Vai comprar de graça ou muito baixo o preço, porque são poucos compradores. E comprar o quê nessa sociedade? Os dados. Né? Então, existem poucos compradores de dados, porque processar dados não é barato, você precisa de uma estrutura grande, de rede, uma infraestrutura de rede, é caro, você precisa ter muito capital para isso. Então, poucos compram os dados e a humanidade inteira, os titulares dos dados, que somos todos nós, para vender. Então, há uma extração de dados por parte dessas Big Techs, ou gratuito, uma extração gratuita, ou um preço muito pequeno. E tem um dado, vamos dizer, uma informação super relevante, né? Que vai tirar toda essa ideia de ganha-ganha. É que tem um paper do MIT, da revista tecnológica, que publicado em 2019, isso em 2019, esse dado era 19. Hoje em dia é muito pior. Ele diz um negócio que me impressionou demais. Fala o seguinte, olha, em 2019, 84% da riqueza dos 500 maiores ativos das bolsas norte-americanas, ou seja, os 500 maiores ativos do mundo, ou seja, os 500 donos do mundo, que é aquele índice SP500, Standard Poor's 500, né? Eles fazem um levantamento de que a riqueza, 84% da riqueza desses 500 donos do mundo está concentrada em bens intangíveis, ou seja, em softwares, marcas, patentes e o maior de todos os recursos mais valiosos de todos hoje, que é o chamado novo petróleo, que são os dados. Então, dado é o que tem mais valor hoje. Só 16% é de bem tangível. Esse dado, essa informação me impressionou muito, porque há 20 anos atrás, somente 5% da riqueza dos 500, do SP500, era intangível. 95% da riqueza era tangível, ou seja, era traduzida em máquinas, equipamentos, fábricas, imóveis, em bens tangíveis. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, são os intangíveis. Isso talvez hoje deve estar chegando a 90%. E o principal de todos é dados. Só que o que acontece? Como existe oligopsônio, poucos compradores, esses dados são extraídos de graça, o bem mais valioso da economia hoje é extraído de graça ou muito barato por conta do oligopsônio. Então, a gente tem uma assimetria e uma concentração de renda absurda num sistema que poderia ser um sistema de ganha-ganha para todo mundo, de cooperação, essa energia de cooperação social que existe. Né? Então, esse, infelizmente, é o cenário que a gente está vivendo, né? E que distorce completamente uma idealização dessa questão. O professor Leonardo Peter estava falando, né, da rede, como que era antigamente. Quando eu comecei a estudar a internet, há mais de 20 anos, havia uma ingenuidade, um otimismo um pouco ingênuo, né, que surgiu a internet, se falava, né, que a internet levaria à democracia digital, a gente não precisaria mais votar, teria uma democracia direta, você entrava com seu token no Congresso Nacional e olharia a ordem do dia
e votava. Então, não precisava mais de deputado e senador, né? Era a democracia digital. O conhecimento seria para todos, a internet levaria o conhecimento para todos, etc. Isso tudo. Havia aquele otimismo. E nesse otimismo apareceu um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Levy, que retratou esse otimismo no conceito de inteligência coletiva. Era a inteligência coletiva da rede, da internet. Então, era aquilo, era só otimismo. Aí a gente foi chegar agora em 2018, o Humberto Eco, quando ele foi ganhar a Laurea de doutor honoris causa em Milão, aí o famoso discurso dele, que fala o seguinte: olha, a internet deu voz a uma legião de imbecis, ao discurso de ódio. Aí eu falei assim: olha, nós saímos da inteligência coletiva e caímos na legião de imbecis. Então, esse é o nosso momento que nós estamos vivendo. Ok, obrigado, professor. Evandir, para a gente concluindo, você quer ler as observações que você foi colhendo a partir do que o professor Pepe Chaves falava a respeito dessa participação dos bens intangíveis, né, no nosso mundo? Eu vi que você estava tentando reproduzir aqui no chat. Cadê você, Evandir? Ué. Acho que a Evandir está sem som aqui. Mas, bom, de qualquer forma, está no chat aqui, né? É a reprodução do que o Pepe falava com a atualização ali e tal. 95% da economia antiga era real, de bens tangíveis, como máquinas e tal. Isso há 25 anos, enfim, é aquela observação, são aquelas considerações. Meu caríssimo Pepe Chaves, eu concito o professor Paulo Leite, a maior autoridade que eu conheço em direito ambiental, que acaba de entrar aqui na sala, mas aqui assistamos juntos depois a gravação aqui da nossa conversa. Eu já aluguei o nosso professor Pepe Chaves, eram 30 minutos e, na verdade, avançamos para 1h30, mais ou menos, mas foi uma conversa muito, muito agradável. Como sempre, o Pepe tem muito conteúdo, muito raciocínio, né? Uma capacidade extraordinária de trazer um pouco esse mundo que parece ideal para uns e que parece opressor para outros, né? Trazer para a nossa realidade e mostrar como ele tem uma influência grande nos nossos costumes, nos nossos hábitos, mas também nas nossas expectativas, enfim. O direito nem sempre tem muita contribuição aí, né, Pepe? Esses dogmas vão chegando devagarzinho, mas há outras áreas do saber que precisam ser mais ágeis, né, para que, de alguma forma, a gente consiga acompanhar isso e se sinta bem, né, nessa sociedade orientada a dados. Por enquanto, está meio complicado. Olha, agradeço e pode ter certeza que, em meu nome, estou a agradecer por todos os integrantes desse seletíssimo auditório e esperamos, em outras ocasiões, quando tratarmos, sobretudo, desses temas que eu sei que o fascinam, né? Que envolvem essa inserção em um mundo de alta tecnologia e que, enfim, né, modifica todas as nossas rotinas. Eu tenho certeza que nosso professor Pepe Chaves estará aqui para conversar mais uma vez conosco. Um abraço grande, meu amigo. Ficamos para uma próxima ocasião, então. Agradeço também a presença de todos que estão aqui conosco. Para o IESB é uma satisfação abrir o seu espaço, né? Sobretudo quando tem alguém tão qualificado para tirar nossas dúvidas e trazer novas questões, novas perguntas, né? E talvez isso seja o mais relevante nesse processo interativo. E ao pessoal da turma, vamos dar uma meia hora, né? Para que a gente possa retomar e tal, com uma nova gravação no outro cenário aqui.
Um abraço a todos. Muito obrigado, professor. Uma honra, uma honra. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Nós é que agradecemos.